O som delicado do cristal sendo preenchido por vinho branco parecia ecoar como uma sentença em meio ao salão abafado, onde os candelabros derramavam luz dourada sobre sorrisos contidos. As janelas abertas deixavam passar o aroma adocicado das magnólias noturnas, misturado ao leve incômodo da expectativa. Era noite de primavera, e ainda assim, o ar estava pesado como se aguardasse um trovão. O príncipe Leopold, herdeiro direto do trono, sentou-se ao lado da baronesa Dalrymple com a postura treinada de um homem criado para nunca demonstrar incômodo. Ele tinha 28 anos, o rosto anguloso de um mártir renascentista e olhos cinzentos que observavam tudo com a frieza de quem carrega obrigações milenares nas costas. A baronesa, envolta em rendas lavanda, falava sobre cavalos e política agrária. Ele assentia, mas a atenção do príncipe estava em outro canto da sala, ou melhor, além dela. O salão principal da propriedade, a Shoney Hall, residência ancestral da duquesa-mãe, estava repleto da nata da aristocracia, lordes ruborizados pelo vinho, jovens debutantes em busca de alianças vantajosas, matriarcas calculando casamentos como generais planejando guerras. Era ali, entre flautas de champanhe e olhares escondidos atrás de leques, que o destino se disfarçava de conveniência. A entrada da criada passou quase despercebida, exceto para ele. Ela surgiu por uma porta lateral, carregando um pequeno estojo de madeira que foi depositado ao lado do pianoforte. Seu vestido era simples, escuro, sem enfeites, mas havia algo na forma como ela se movia, com leveza e dignidade, que fez o tempo hesitar. Leopold se levantou, sem perceber, como se puxado por uma força silenciosa. A baronesa notou, mas não comentou. Era impróprio, mas não inédito, que um homem ficasse de pé para escutar uma música. A criada, nome que poucos ali sabiam, mas que ele conhecia de cor, Elisa, sentou-se ao piano com uma calma que desmentia sua posição social. Os dedos pousaram nas teclas com a reverência de um sacerdote tocando um relicário. Quando a primeira nota soou, o salão pareceu prender a respiração. Não era uma melodia de corte, nem uma área italiana. Era uma canção antiga, recolhida do interior do país, daquelas que as lavadeiras entoavam ao entardecer. E, no entanto, cada nota era tão precisa, tão pungente, que cortava o ambiente como um sussurro num velório. Leopold não sabia que estava segurando o ar até que a segunda estrofe começou. A baronesa tentava puxá-lo de volta com palavras leves, mas ele não ouvia. Seus olhos estavam fixos na nuca da criada, no modo como os fios castanhos escapavam do coque mal preso. Uma beleza sem artifícios, sem moldura, crua, e por isso mesmo, perigosa. Era exatamente o tipo de olhar que ele fora treinado a evitar, mas agora era incapaz de desviar. No canto da sala, a duquesa-mãe observava a cena com olhos agudos de quem compreendia mais do que dizia. Um leve franzir de lábios foi a única reação visível. A última nota da música pairou no ar como névoa sobre um lago. Silêncio. Nenhum aplauso. Apenas o peso do que fora revelado, ainda que ninguém soubesse nomear o que era. Elisa se levantou. Com um breve aceno à governanta, saiu pela mesma porta por onde entrará. Mas ao passar, seus olhos cruzaram os dele. Por um instante, breve e eterno, o príncipe soube. Ela também havia sentido. E então, como se nada tivesse acontecido, ele voltou a se sentar ao lado da baronesa. Mas a noite já estava irremediavelmente transformada. O murmúrio discreto das conversas retomou-se como uma maré contida, enquanto os copos tilintavam com cautela. Era evidente que algo havia se deslocado, ainda que ninguém ousasse nomear. A canção da criada deixará um rastro no salão, como perfume persistente após a saída de uma mulher. Mas os convidados, acostumados a ignorar o que não podiam controlar, trataram logo de recalibrar seus sorrisos. A duquesa-mãe, sentada em seu trono de veludo azul, ergueu um leve aceno de mão. Um criado se aproximou e ela murmurou algo em seu ouvido. Ele desapareceu em direção aos corredores da ala dos criados, e o olhar da velha matriarca voltou a repousar sobre o filho, o príncipe Leopold, com um misto de cálculo e desapontamento contido. Ao lado dele, a baronesa Dalrymple voltava a falar com mais entusiasmo. Desfiava elogios à decoração do salão, escolhida por sua prima distante, a marquesa de Hertford. Leopold assentia, educado, mas seus olhos não voltavam mais à mulher. Ele via apenas o espaço vazio onde Elisa estivera minutos antes. Ela,
por sua vez, agora se encontrava na ala de serviço inferior, onde o ar era mais fresco e menos saturado de perfumes. Sentada no banco estreito da cozinha deserta, ainda sentia os dedos tremendo. A música fora escolhida com cuidado, como um risco. Sabia que não era adequada ao salão real, mas fora a única forma que encontrara de se fazer ouvir, não com palavras, mas com som. E nos olhos do príncipe, por um segundo, havia encontrado uma resposta. De volta ao salão, o conde de Vexley levantou sua taça, exigindo a atenção dos presentes. Era o início oficial da homenagem à duquesa-mãe por seus 70 anos. Todos os olhares se voltaram a ele, e Leopold, por dever, fez o mesmo. Mas a rigidez de sua mandíbula traía a distância de seu pensamento. A sabedoria que construiu esta casa e a mulher que a mantém de pé, declarou o conde, com um sorriso engomado. A duquesa-mãe, ecoaram os convidados. Copos se ergueram. A duquesa sorriu, mas seus olhos estavam fixos no filho. Havia algo nele que ela reconhecia e temia. O mesmo brilho que o pai dele, o falecido rei Edmund, carregara nos dias em que conheceu a criada que depois desapareceu misteriosamente da corte. A história parecia querer repetir-se, e ela, velha mas ainda poderosa, não permitiria. O príncipe Leopold, chamou ela, com voz firme. Ele voltou o rosto para a mãe. Sim, senhora. Gostaria que oferecesse seu brinde. É o esperado. Leopold ergueu-se devagar. O salão silenciou. Ele olhou ao redor como se visse todos pela primeira vez. As damas empoadas, os generais embriagados, os rapazes que riam sem graça, as moças treinadas para parecer ingênuas. Todos esperavam um discurso apropriado. Mas quando abriu a boca, sua voz foi mais baixa do que o usual e mais sincera. Ao silêncio, que às vezes diz mais do que o ouro ou os títulos. Alguns sorriram, sem entender. Outros franziram o senho. A duquesa apertou seu leque com força. Leopold não esperou reações. Sentou-se novamente e só então percebeu. Sua mão tremia. Tentou escondê-la sob a mesa, mas era tarde. A baronesa vira. Está bem, Alteza? Perguntou ela, com preocupação genuína. Apenas tocado pela música. Foi inesperada. A baronesa sorriu com suavidade, mas seus olhos, sempre treinados para captar movimentos sutis na hierarquia social, endureceram um pouco. O que uma criada cantava naquele tom, para arrancar a emoção de um príncipe? Na entrada do salão, uma figura feminina observava a cena por entre as cortinas do corredor. Elisa, de volta após entregar o estojo do piano à governanta, ousava um último olhar. Quando viu o príncipe sozinho, os ombros rígidos e o olhar perdido, uma ponta de dor doce atravessou-lhe o peito. Ela deveria voltar para os aposentos dos criados. Mas demorou-se por um momento, como quem sente que algo ou alguém já cruzou o ponto de retorno. E então, com a mesma discrição com que viera, ela desapareceu novamente, mas não sem ser notada. Do outro lado do salão, Lady Milford, sobrinha da duquesa e fervorosa defensora da moral aristocrática, observava tudo com olhos de rapina. Um boato, mesmo sussurrado, podia matar reputações. E ela acabará de encontrar o começo de um muito promissor. Antes mesmo de vestir o manto púrpura da maioridade, o príncipe Leopold aprenderá que sentir era perigoso. Seu preceptor, o severo reverendo Ainsley, costumava repetir uma frase com tom quase litúrgico: a emoção é um luxo dos que não têm deveres. E assim cresceu, entre protocolos e castigos silenciosos, aprendendo a sorrir com a medida exata de frieza, a dançar com donzelas sem jamais tocar-lhes a alma. Mas o coração, esse traidor, nunca obedeceu às regras da corte. Aos 17, escapando de uma caçada cerimonial, encontrou um rapaz ferido em um campo de lavanda, um jovem filho de arrendatários, de mãos sujas e olhos gentis. Durante semanas, cuidou dele em segredo, levando pão e pomadas roubadas do almoxarifado real. Quando o rapaz se curou, deixarão-se levar por um beijo, breve e escondido sob um carvalho. Dias depois, o jovem foi encontrado morto em um riacho. A causa nunca foi dita, mas Leopold soube, e o silêncio de sua mãe naquela manhã, servindo chá com um sorriso frio, confirmou que o destino lhe exigia renúncia. Desde então, nunca mais olhou alguém com ternura sem sentir medo. Anos se passaram, e Elisa apareceu como quem não deveria existir.
Era filha de um violinista que falecera em uma epidemia em Bate, entregue por piedade a uma prima da governanta e trazida como criada auxiliar de cozinha. Ninguém lhe deu atenção, exceto ele. O príncipe a notara primeiro por sua voz. Certa tarde, em meio a uma tempestade, refugiara-se na capela deserta da propriedade durante um retiro de caça. E lá, ouviu. Uma melodia simples, de notas fluidas, ecoava entre os vitrais escurecidos. Não era o hino da coroa, nem uma música de salão. Era algo antigo, algo ancestral. Seguindo o som, encontrou Elisa sentada no banco do órgão, os olhos fechados, cantando como se não houvesse céu nem terra, apenas som. Quando ela ouviu, calou-se de imediato. Mas naquele instante, algo em ambos se rompeu. Desde então, sempre que as funções o levavam à propriedade de Ashowne, procurava desculpas para ouvir sua voz. Uma entrega de partituras à sala de música, um bilhete deixado junto ao cravo, uma pergunta à governanta sobre a afinação do piano. Ela compreendeu e jamais disse uma palavra, mas o silêncio entre eles não era vazio. Era denso, carregado. E naquela noite de primavera, ao permitir-se cantar em frente à corte, Elisa fizera algo que nenhum membro do clero ou da nobreza ousaria. Nomeara o indizível. Na cozinha, o velho mordomo Branvel, que servirá ao avô de Leopold, preparava chá para os criados de plantão. Elisa se aproximou em silêncio, o olhar distante. Cantaste como se fosse despedida, murmurou Branvel, sem olhar para ela. Elisa não respondeu. Seus dedos ainda ardiam, como se as teclas do piano houvessem marcado sua pele. De onde era a música? Insistiu o mordomo. Do tempo em que ainda não era criada, disse ela, com voz baixa. Ele assentiu, pensativo. Sabia reconhecer quando algo maior do que uma música havia sido tocado. Enquanto isso, no andar superior, Leopold retirava-se da festa, alegando enxaqueca. A duquesa observou sua saída com olhos de águia. Assim que ele desapareceu, virou-se para Lady Milford. Há alguém nos corredores se precisa ser transferida para outra ala, disse, sem nomear. Milford entendeu de imediato. Inclinou-se em falsa reverência e partiu, com passos decididos. A guerra silenciosa da nobreza, que sempre se travava nos corredores e nas entrelinhas, acabará de ser declarada. No quarto do príncipe, ao retirar o medalhão que sempre carregava no pescoço, herança do pai, segundo dizia, Leopoldo abriu pela primeira vez em anos. Lá dentro, ao lado de uma mecha de cabelo infantil, havia uma folha dobrada, uma antiga canção de ninar, escrita à mão em letras curvas. A mesma melodia que Elisa acabará de tocar. O destino, cruel e lírico, parecia rir dele em voz baixa, porque ela sabia aquela música. No coração do silêncio, a pergunta pulsava como uma ferida mal costurada. A alvorada invadiu a Ashowne Hall com luz tímida, filtrando-se pelas janelas em vitrai, se caindo em ângulos perfeitos sobre os móveis cobertos de linho. Mas a beleza da manhã não alcançava os corredores internos da mansão, onde passos sussurros atramavam mudanças. O que havia sido dito, ou sentido, na noite anterior, agora se transformava em ação silenciosa. Elisa acordou antes das outras criadas. O cabelo ainda solto e úmido do suor noturno, o corpo cansado, mas o espírito em alerta. Havia sentido algo nos olhos da duquesa, algo que não se dissiparia com um novo dia. Sabia que cantar aquela canção fora um risco. E risco, para alguém como ela, tinha sempre preço. Desceu pelas escadas de serviço até a biblioteca, onde o Sr. Vilogugui, antigo secretário do finado rei Edmund, organizava a correspondência da casa. O homem, de barba grisalha e dedos manchados de tinta, ergueu os olhos ao vê-la. Miss Elisa, raro vê-la aqui a esta hora. Ela não sorriu. O senhor ainda possui acesso às partituras do falecido rei. Vilogugui franziu a testa, desconfiado. Por quê? Preciso verificar se a melodia que toquei ontem pertence a ele. O homem hesitou, mas o pedido vinha com um peso que ele reconhecia, o peso da verdade mal enterrada. Levou-o até um compartimento lateral da biblioteca, onde caixas numeradas guardavam cadernos musicais, anotações, partituras não publicadas. Elisa passou os dedos pelas folhas envelhecidas até encontrar uma página dobrada com o título Canção para os Silenciosos. A mesma letra, a mesma melodia.
Sentiu o ar lhe faltar. Villouguigui, vendo o estado dela, não perguntou. Apenas fechou a caixa e murmurou. Esta partitura nunca foi usada em público. Era uma canção pessoal do rei para alguém que não podia ser nomeada. Elisa agradeceu com um aceno e saiu da biblioteca, o coração em chamas. Aquela canção viera até ela por meio de seu pai, mas ele nunca lhe dissera sua origem. Teria ele conhecido o rei Edmund? Teria sido seu confidente ou algo mais? Enquanto a criada reunia fragmentos de passado em silêncio, no andar superior o príncipe Leopold convocava seu criado pessoal, Andrew, um jovem fiel e discreto. Envie uma mensagem para o senhor Kitteridge, meu advogado. Diga que o aguardo amanhã pela manhã em Ashone. Assunto urgente e pessoal. Andrew assentiu e desapareceu. Leopold fechou a porta com firmeza e dirigiu-se à sua escrivaninha. Ali, retirou um envelope lacrado com o brasão real. Dentro, um documento que vinha elaborando há meses, em segredo. Um novo testamento. Não o oficial, mas uma versão sua, privada, onde nomes inesperados começavam a figurar entre os beneficiários. Um nome em especial, ainda não preenchido, agora pulsava como promessa: Elisa. Do outro lado da casa, Lady Milford encontrava-se com a governanta, Senhora Brimley. Com voz envolta em cortesia e veneno, comentou: a criada que tocou ontem parece estar chamando mais atenção do que convém. A senhora compreende a gravidade disso. A governanta, uma mulher já acostumada ao jogo de poder, manteve a expressão neutra. Mas ao virar-se para o espelho, seus olhos traíram uma preocupação genuína. Ela será transferida para os estábulos de Wessex, se Vossa Senhora assim desejar. Milford assentiu, satisfeita, mas antes de sair, deixou uma advertência. Se houver mais qualquer aproximação entre ela e o príncipe, sua reputação será arrastada junto. E partiu, envolta em perfumes caros, certezas cruéis. Na ala dos criados, Elisa escrevia uma carta. O papel era simples, a tinta escura. A destinatária, uma mulher em Bath, com quem havia perdido contato há anos, uma violinista aposentada que dissera ter conhecido sua mãe verdadeira. As palavras saíam trêmulas, mas firmes. Preciso saber se a canção do rei Edmund alguma vez foi cantada para uma mulher chamada Lídia. E quem era ela, de fato? Lacrou a carta, entregou-a ao menino mensageiro e voltou para o serviço. Sabia que as horas seguintes exigiriam dela uma calma que não possuía, mas algo dentro de si dizia que já era tarde para voltar atrás. O príncipe, naquela tarde, fingiu ignorar os olhares da corte. Saiu para cavalgar, mas em vez dos campos, conduziu o cavalo até a colina onde os criados costumavam passear nos domingos de descanso. De longe, avistou-a, Elisa, ajoelhada perto da fonte, lavando delicadamente um pano branco. Queria falar. Queria perguntar por que aquela canção. Por que agora? Mas tudo o que conseguiu fazer foi observá-la, como se estivesse diante de um espelho que mostrava aquilo que o destino sempre lhe negara. E naquele silêncio contido, ambos sabiam, estavam sendo vigiados. Mas também sabiam que a verdade, seja sobre amor, sangue ou música, já começara a emergir. O baile da noite seguinte fora anunciado como uma celebração tardia do aniversário da duquesa-mãe, mas todos na casa sabiam. Era um teste, um palco. A aristocracia inglesa não precisava de tribunais para julgar, bastava um salão iluminado e olhos atentos. Era ali que alianças eram seladas, destinos costurados em gestos sutis e quedas sussurradas entre taças de vinho. A propriedade Ashone estava resplandecente. Cortinas novas haviam sido hasteadas, lustres polidos até o brilho cegar, e músicos contratados da orquestra de Londres enchiam o ar com valsas precisas. Os convidados vinham em fileiras, marqueses, viscondes, generais, senhoras trajadas em sedas tão pesadas quanto suas intenções. Elisa não devia estar ali. A ordem de transferência para os estábulos de Wessex fora emitida pela manhã, mas a senhora Brimley, governanta mais velha do que a maioria dos móveis da casa, atrasará discretamente sua execução. Dizia-se que por erro administrativo. Mas, na verdade, fora uma escolha. Brimley, que perderá uma irmã bastarda para os corredores do poder real, reconhecia o cheiro do sacrifício. Na antessala, o príncipe Leopold se preparava para entrar no salão. Andrew,
Seu criado ajudava com a capa azul escura, os punhos de renda e a insígnia real sobre o peito. Mas era o olhar de Leopold que mais impressionava, não de príncipe, mas de homem em guerra. Com os outros, consigo, com os fantasmas que agora sopravam verdades em seus ouvidos. No centro do salão, a duquesa-mãe recebia seus convidados com a solenidade de uma rainha não coroada. Lady Milford permanecia a seu lado como sombra fiel. A ausência da baronesa Dalrymple, subitamente adoentada, segundo o bilhete, aumentava ainda mais o espaço para rumores. Tudo indicava que algo seria revelado naquela noite. E foi durante o brinde do arcebispo de Hereford, homem tão imponente quanto entediante, que a ruptura começou. No momento em que as taças se ergueram, a música cessou brevemente para permitir a fala solene. E foi nessa pausa que se ouviu, inesperada e cristalina, uma voz feminina vinda da varanda do salão. Não de uma convidada. Era Elisa. Cantava novamente a mesma canção, mas agora com palavras. Vós que nascestes para mandar, escutai a voz que vem do chão. Pois mesmo o ouro, ao se calar, revela a face da traição. O salão inteiro virou-se. O conde de Vexley derrubou o vinho no fraque. A duquesa-mãe ficou imóvel. Lady Milford levou a mão à garganta, como se tivesse engolido espinhos. E Leopold levantou-se. Sem pressa, sem alarde, atravessou o salão como quem atravessa uma fronteira. Parou diante da varanda e estendeu a mão. Elisa interrompeu a canção. Seus olhos estavam marejados, mas firmes. Ela hesitou, por um segundo. Então aceitou a mão estendida. E ali, diante de duques, viscondes, oficiais e damas, o príncipe a conduziu de volta ao salão, não como criada, mas como presença. Esta canção, disse ele, com voz firme, pertence ao meu pai, e quem a canta merece ser ouvida, não escondida. Silêncio. Elisa. Ele virou-se para a multidão. É filha de um homem que serviu esta coroa com mais lealdade do que muitos de vocês jamais demonstraram. E a partir de hoje, sua voz será reconhecida e protegida. O caos começou em murmúrios. Ela está encantando. Que o ultraje será deserdado. Mas ninguém ousou intervir, porque, mesmo sob escândalo, a presença do príncipe impunha respeito. Lady Milford, porém, não se conteve. Alteza, ela não tem título, nem herança, apenas música. E foi então que Leopold respondeu com o golpe final. A herança dela está nos papéis que serão lidos em breve. O testamento de meu pai, o rei Edmund, menciona uma canção escrita para Lídia, a mulher que amou e perdeu. E Elisa é sua filha. Gritos abafados. Uma dama desmaiou. A orquestra, sem saber o que fazer, retomou uma valsa tímida. Mas ninguém dançou. A duquesa-mãe permaneceu sentada, pálida, seus olhos fixos na filha bastarda que agora caminhava, conduzida pelo próprio herdeiro do trono. E ao fundo, o velho mordomo Branvel deixava cair, discretamente, uma carta não enviada sobre a mesa da biblioteca. A mansão Ashowne, em sua opulência milenar, jamais testemunhara uma noite tão profundamente silenciosa. O salão de mármore, acostumado ao ruído de taças, risos e sapatos deslizando em valsas intermináveis, agora era um palco de imobilidade, como se o próprio tempo tivesse interrompido seu curso para escutar o escândalo pronunciado. A duquesa-mãe não se levantou. Ela permaneceu sentada, com a coluna ereta e as mãos entrelaçadas sobre o colo como duas víboras em repouso. Mas seu olhar, dirigido ao filho, era o de uma imperatriz ferida, cuja autoridade fora publicamente desafiada. Lady Milford avançou um passo, ainda corando da indignação. Sua voz, embora contida, tremia. Alteza, esta afirmação, esta farsa, é inaceitável. A filha bastarda de uma criada, como pode esperar que a corte a aceite? Leopold, que ainda segurava a mão de Elisa, virou-se para ela com firmeza. Não peço aceitação. Apenas exijo respeito e justiça. Milford riu, um som seco, como vidro partindo-se. Justiça? O que sabe Vossa Alteza de justiça? Desde quando a realeza reconhece bastardos como herdeiros legítimos? Foi então que o advogado Kitteridge, recém-chegado discretamente posicionado à margem do salão, avançou. Um homem esguio,
de óculos finos e voz implacável, trazia consigo uma pequena pasta de couro escuro. Com licença, vossas senhorias, disse ele. Trago documentos lacrados com o selo pessoal de Sua Majestade, o falecido rei Edmund. A duquesa finalmente se ergueu, o leque fechado com um estalo afiado. Isso é uma afronta. Nenhum documento pode ser aceito sem a chancela do parlamento. Kitteridge manteve-se inabalável. Este não é um testamento de Estado. É um adendo pessoal, privado, mas legalmente redigido, assinado e testemunhado. Refere-se à senhora Elisa, filha de Lydia Mallory, com quem Sua Majestade manteve um relacionamento antes de seu casamento real. Silêncio. Os murmúrios voltaram com força. Alguém mencionou escândalos antigos, outro lembrou do desaparecimento súbito de uma criada chamada Lídia. Nomes esquecidos, sussurros enterrados, tudo agora emergia como lama sobre a superfície calma de um lago. A duquesa avançou um passo. Seus olhos estavam gelados. Mesmo que isso seja verdade, e não digo que seja, a bastardia continua. Ela jamais poderá ocupar lugar de honra. Não em minha casa. Foi então que Elisa falou. Sua voz não era alta, mas era clara. Clara como a música da noite anterior. Não desejo um título, Vossa Graça. Desejo apenas o direito de existir sem ser apagada. A frase caiu sobre o salão com a força de um sino de luto. Leopold soltou sua mão, apenas por um momento, e dirigiu-se à mesa central. Ali, pegou o copo de vinho da duquesa, ainda intocado, e elevou-o. Que esta casa e esta linhagem se lembrem de que o sangue real não se mede por contratos, mas por coragem. Bebeu o vinho, e ao fazê-lo, rompeu simbolicamente o ciclo de silêncios herdados. Lady Milford saiu do salão em prantos. O conde de Vexley, após hesitar, retirou-se discretamente, seguido por outros nobres desconfortáveis. Mas alguns, poucos, mas significativos, permaneceram. A senhora Brimley, observando da entrada com olhos marejados, cruzou os braços como quem assiste um milagre pelo qual esperara décadas. O mordomo Branwell, agora silencioso ao lado da lareira, permitiu-se um leve sorriso. E Andrew, o criado do príncipe, postado à porta, apertou os punhos com orgulho contido. A duquesa, isolada no centro do salão, tentou retomar o controle. Este é o fim. Sabes disso, Leopold. Um príncipe não pode amar uma bastarda. Escolheste teu destino. Mas ele respondeu sem hesitar. Talvez, mas escolhi, ao menos, por mim. Virou-se então para Elisa, agora diante de toda a aristocracia reunida. Seus olhos procuraram os dela. Encontraram ali a mesma força, a mesma nota que reconhecera naquela capela anos atrás. Não foi um pedido de casamento, nem uma declaração. Foi algo mais raro, um reconhecimento público. Ela inclinou levemente a cabeça, não em submissão, mas em afirmação. E assim, sob a luz tênue dos candelabros e os ecos de uma corte estilhaçada, a verdade se fez impossível de esconder. O salão esvaziava-se lentamente, como um campo de batalha após o confronto. Os mais prudentes retiraram-se em silêncio, fingindo desinteresse. Os mais frágeis escaparam às pressas, como se a vergonha pudesse colar-se às suas peles aristocráticas. Mas entre os que ficaram, pairava uma mistura de admiração e medo, dois sentimentos que raramente coexistiam diante de um príncipe. A duquesa-mãe retirou-se para seus aposentos sem um gesto de despedida. Foi levada por duas damas de companhia, o rosto estático, como uma máscara de porcelana prestes a trincar. Dentro do quarto, trancou-se. Não chorou, mas ordenou que retirassem todos os retratos do rei Edmund da galeria de honra. Seu poder, construído sob controle e reputação, agora se esfarelava, não por mãos rebeldes, mas por uma canção. Enquanto isso, Elisa caminhava pelo corredor principal da casa como se seus pés tocassem um solo estrangeiro. As tapeçarias, os quadros com caçadas reais, os espelhos ornamentados, tudo agora lhe parecia ridículo, como peças de um teatro que fingira não vê-la. E, no entanto, ali estava ela, vista, reconhecida, mas não ilesa. Na cozinha, os criados que a conheciam desde a juventude permaneceram em silêncio. Nenhum a saudou. O medo da corte, da duquesa, da ira dos nobres, ainda era maior do que a admiração.
Elisa compreendeu, e não os culpou. Foi à capela da propriedade, o único lugar onde sentia a si mesma. Sentou-se no banco do fundo, diante da cruz de madeira nua. O silêncio ali era diferente do salão. Era um silêncio que ouvia, não que julgava. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar. Não chorava por vergonha, nem por medo. Chorava porque, em meio à coragem, havia dor. Uma parte dela ainda desejava ter ficado invisível. Ser reconhecida trazia um peso insuportável, a perda da simplicidade, da rotina, da paz. Ser filha de um rei morto era ser herdeira de conflitos vivos. O príncipe entrou algum tempo depois, sem armadura nem título. Apenas o homem. Sentou-se ao lado dela no banco de madeira, sem dizer palavra. O som das gotas caindo do teto para o chão de pedra era o único ruído. Não queria isso, ela disse enfim, sem olhar para ele. Queria apenas cantar e ir embora. E eu, ele respondeu, com voz baixa, queria apenas escutar-te. Mas quando te ouvi, tudo que antes parecia certo se tornou ruído. Elisa apertou as mãos no colo. Eles vão tentar destruir-te. Talvez, mas já não me restava nada que não fosse prisão. Ela o olhou, e pela primeira vez viu nele não o príncipe, mas o menino solitário do qual ouvirá rumores entre os criados. Aquele que perderá o pai cedo demais, que fora moldado por mãos frias, por olhos que exigiam e nunca acolhiam. A canção era de minha mãe, sussurrou ela. Cantava para mim nas noites em que sentia medo. Só agora entendo porque doía tanto sem que eu soubesse a razão. Ela foi apagada da história, disse Leopold, mas tua voz a devolveu ao mundo. Do lado de fora, uma carruagem chegava. Era o chanceler real, avisado pela duquesa em carta enviada de madrugada. O escândalo não seria contido. A aristocracia pediria explicações formais. O parlamento, talvez. Os jornais de Londres já deveriam estar redigindo especulações. Mas ali, na capela, nenhum decreto importava. Elisa segurou a mão dele, com firmeza. Se não puder proteger-me, não me peça que fique. Não te peço que fiques, ele respondeu, olhando nos olhos dela. Peço que caminhes ao meu lado, mesmo que o caminho nos leve à ruína. E pela primeira vez, ela sorriu. Porque no fundo sabia, já vivia na ruína desde que fora tratada como sombra. Agora, ao menos, era uma ruína que podia escolher. A manhã seguinte chegou com um céu opaco e pesado, como se o próprio tempo esperasse desfecho do que se iniciará nos salões de Ashorne. A propriedade, geralmente vibrante com a movimentação de criados e visitas, encontrava-se num estado de suspensão incômoda. As cortinas da ala leste permaneciam fechadas, a cozinha operava em sussurros, e os estábulos, curiosamente, estavam sob vigilância. Os ecos da noite anterior ainda percorriam os corredores como fantasmas indesejados. Na biblioteca, o chanceler real, Lord Fenwick, lia os documentos apresentados pelo advogado Kitteridge com a atenção meticulosa de um homem habituado a manobras. Seus olhos saltavam de uma página a outra com precisão matemática. A duquesa-mãe, sentada em frente a ele, mantinha a expressão de mármore. O selo é autêntico, declarou o chanceler. Por fim, o conteúdo, embora pessoal, carrega valor legal se corroborado por testemunhas, o que, ao que tudo indica, o senhor Kitteridge providenciou com esmero. A duquesa manteve-se em silêncio, mas seus dedos, que antes repousavam imóveis sobre o braço da poltrona, agora apertavam o tecido com força. E quanto ao escândalo? Ela perguntou. Finalmente. Escândalos têm vida curta, respondeu Fenwick, mas herdeiros têm efeitos duradouros. No corredor, Elisa se preparava para partir. Carregava consigo uma pequena mala de couro envelhecido, onde havia apenas o necessário. 2 mudas de roupa, o caderno de partituras de seu pai, a carta ainda sem resposta da mulher embate. Não houve cena, nenhuma despedida. Apenas a senhora Brimley, com olhos firmes, entregou-lhe discretamente uma pequena caixa de madeira. Ele mandou que isto fosse entregue apenas se partisses por vontade própria. Elisa abriu a caixa. Dentro, havia um broche com brasão real, mas adaptado. No lugar do tradicional leão e unicórnio, um ramo de lavanda cruzava a espada. Um símbolo pessoal. A escolha de alguém que renunciava às armas do império para forjar um novo brasão.
o brasão dele. Lá fora, uma carruagem aguardava. Não a carruagem real, mas uma discreta, de uso pessoal do príncipe. Quando Elisa cruzou a porta da entrada principal, onde criadas não passavam, foi como se a casa inteira respirasse fundo. Um criado deixou cair uma bandeja na cozinha. A filha do jardineiro correu para ver pela janela. E no topo da escadaria, o príncipe Leopoldo apareceu. Não trajava vestes oficiais. Apenas uma capa escura, botas de couro simples e um olhar que não pedia, nem implorava, apenas oferecia. Desceu os degraus devagar, até alcançá-la. Esta carruagem não é para fugir, disse ele. É para decidir. Elisa olhou para o veículo, para a estrada, e para ele. E se eu entrar, serás príncipe de ninguém. Talvez, respondeu, mas finalmente serei eu. Ela hesitou. O mundo inteiro esperava sua decisão. A Inglaterra, os jornais, a corte. Mas, naquele instante, o único julgamento que lhe importava era o de sua própria alma. E então, sem palavras, subiu os degraus da carruagem. Ele a seguiu. Quando a porta se fechou, os cavalos foram incitados com um estalo suave. A carruagem partiu em direção a um futuro incerto, mas livre. O escudo real bordado no estofado interno já parecia antigo demais para quem ousava, finalmente, reescrever a própria história. Lá de cima, da janela do salão principal, a duquesa assistia à partida. E algo em seu olhar não era ódio, era vazio. O tipo de vazio que apenas os que tentam conter o inevitável conhecem. Na biblioteca, o chanceler dobrava os papéis e dizia ao advogado. Então a bastarda foi embora com o príncipe. Quiteride corrigiu sem levantar os olhos. A filha do rei partiu com o homem que escolheu não ser seu substituto. A partida da carruagem foi como um corte limpo na carne da propriedade Achone, discreto, mas profundo. E nos dias que se seguiram, o vazio deixado por Elisa e Leopoldo espalhou-se como névoa pelas tapeçarias, jardins e corredores. Nos salões, os passos da duquesa-mãe tornaram-se ainda mais contidos. Mandou retirar os espelhos do corredor sul, alegando que a luz matinal os desgastava, mas os criados sabiam a verdade. Era lá que se via, refletido ao longe, o caminho da carruagem. Ela recusou visitas por semanas, alegando indisposição. Apenas Lady Milford, com a lealdade de quem perdeu mais do que jamais teve, continuava a comparecer pontualmente às quintas-feiras, levando chás amargos conselhos não pedidos. Na ausência de Leopoldo, o Conselho da Coroa entrou em reunião extraordinária. A ausência do herdeiro provocava perguntas delicadas, mas o silêncio do príncipe só aumentava seu prestígio entre os que viam nele não um desertor, mas um reformador silencioso. Começaram a circular rumores de que ele estaria em Bath, ou talvez em Edimburgo, compondo músicas com camponeses, escrevendo tratados de justiça agrária. Nenhum confirmado, todos romantizados. A única carta oficial foi recebida por Quiteride, que, ao lê-la, sorriu pela primeira vez em 20 anos. O príncipe havia assinado sua renúncia formal à linha direta de sucessão, delegando a posição ao primo Edward. Mas no rodapé, com tinta ainda fresca, deixará um pedido. Se a coroa for incapaz de ouvir a música do povo, talvez deva reinar sobre salões vazios. Na biblioteca, o velho mordomo Branvel passava os dias relendo antigas cartas do rei Edmund. Numa delas, encontrou um parágrafo que parecia premonitório. Talvez um dia meu filho encontre na arte, ou no amor, a coragem que me faltou. Se assim for, que seja ele o primeiro de nós a ser livre. Os criados voltaram à rotina, mas algo neles mudará. A criada Ana, que outrora zombara discretamente de Elisa por cantar entre os turnos, agora entoava melodias baixas durante a limpeza dos vitrais. Um jovem aprendiz de cocheiro começou a anotar composições próprias num pedaço de papel escondido. E a senhora Brimley, ao receber uma visita da realeza menor, ousou usar o broche dado por Elisa como agradecimento, um simples botão de lavanda bordado à mão. No quarto vazio de Elisa, deixado intacto por ordem não oficial, havia apenas um lenço dobrado sobre o travesseiro e um bilhete, escrito em caligrafia firme. Não pertenço a este lugar, mas ele pertence à minha história. Não me esqueçam, não me apaguem. E não foi. A história da criada que cantou diante da corte se espalhou pelas vilas próximas. Passou a ser contada em feiras, salões pequenos, igrejas
discretamente, até mesmo em algumas academias de música. Alunos da Royal Academy de Londres estudavam, em silêncio, uma partitura atribuída a uma compositora anônima chamada Amy. O nome Eliza Mallory nunca foi oficialmente reconhecido nos anais da nobreza, mas era sussurrado em canções, lembrado em cartas privadas e citado por jovens damas que preferiam desafinar do que silenciar-se. A Shone continuou de pé, como todas as casas antigas e orgulhosas. Mas seus muros sabiam, algo dentro deles havia se deslocado para sempre. Décadas depois, quando o jardim de Ashone já não obedeciam às ordens da jardineira, se o mármore das escadarias se exibia veios como rugas de um rosto cansado, uma jovem historiadora cruzou seus portões em busca de lendas esquecidas. Trazia nas mãos um diário antigo, herdado da avó, neta de uma criada que certa vez cântara para um príncipe. A casa, agora transformada em museu sazonal, abria-se apenas durante os meses de primavera. Os salões, antes fervilhantes de intrigas, tornaram-se cenários estáticos, vestidos em vitrines, retratos com placas douradas, partituras amareladas sob vidros embaçados. Mas havia um cômodo que os guias evitavam. Um quarto pequeno, no andar dos criados, mantido intocado por ordem expressa de curadores antigos. Ali, sob uma comoda simples, ainda repousava o lenço branco bordado com iniciais quase apagadas, E.M. A jovem visitante retirou do bolso do casaco uma folha dobrada, a mesma partitura que encontrara no diário da avó. Colocou-a sobre a comoda e sussurrou a primeira estrofe da canção. A madeira pareceu estremecer sob o som. Lá fora, no jardim, a lavanda florescia apesar do frio tardio. Na galeria de retratos da ala principal, entre duques e duquesas enrijecidos pela pose, havia um espaço vazio, uma moldura sem tela, onde pendurava-se apenas um broche bordado, encostado sobre o veludo roxo. Ao lado, uma pequena inscrição em latim. Vox quae non audita fui, nunc regit silentium. A voz que não foi ouvida, agora governa o silêncio. Entre os papéis dos curadores, uma carta jamais enviada repousava junto ao testamento do rei Edmund. Nela, escrita por Leopoldo em sua caligrafia firme, estava a última homenagem. Ela não pediu trono, nem título, mas ensinou-me que nenhum reino me deu a coragem de ser inteiro. Escolhi partir não por ela, mas por mim, porque a liberdade só faz sentido se for dividida com quem a merece. O destino de Eliza, após sua partida com o príncipe, perdeu-se entre versões. Alguns diziam que viveram escondidos em Bath, compondo e ensinando música. Outros, que ela morreu jovem, e ele passou o resto da vida escrevendo cartas jamais enviadas. Mas o que restava, de fato, era algo mais duradouro. A canção sobreviveu. Passou de boca em boca, como um segredo amoroso. Tornou-se hino de mulheres silenciadas, de filhos sem nome, de criados com histórias que jamais caberiam nos salões dourados. E, às vezes, nos recitais mais discretos de Londres, uma jovem musicista se atrevia a executá-la, sem nomear a autora, sem explicar a origem. Mas ao tocar a última nota, o salão todo se calava, como se esperasse ouvir, do fundo da memória, a voz que certa vez ousou cantar a verdade. E ainda assim, ninguém ousava dizer seu nome, mas todo o salão lembrava dela.